Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Com você, Chico Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, aqui na cidade de Curitiba, nessa aula semanal, neste sábado. Que Allah abençoe esse final de semana para todos nós. Falamos na aula passada, no ensino, do estudo da Sirah, da vida do profeta Muhammad. Falamos na semana passada sobre as perseguições que os primeiros muçulmanos, junto com o profeta de Allah, sofreram. Que as perseguições e as dificuldades que foram impostas a eles se dividiram em duas partes: aquelas perseguições, aquelas ofensas morais e aquelas ofensas e perseguições físicas, não é? Falamos das acusações, né? E hoje nós vamos continuar este assunto e tentar ligar o que aconteceu na época do profeta Muhammad e um pouco dentro da nossa realidade. Vemos que após passar a acusar o Alcorão, acusar o Islã, tudo isso começou. Primeiro vem a campanha publicitária, a palavra é essa, né? Publicidade. A propaganda contra o Islã e o Alcorão, na primeira fase. Depois, quando algumas pessoas escutavam, o Islã é isto, o Islã é aquilo, Muhammad é isto, Muhammad é aquilo, o Alcorão, não sei, as pessoas queriam saber, e quando escutaram o Alcorão, conheceram Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daí se converteram. Então, a primeira fase era uma campanha para manchar, para afastar o Islã das pessoas através de mentiras, invenções, o Islã é isto, o Islã é aquilo, tá bom? Isso aconteceu. Muitas pessoas não conheciam o Islã nem o profeta Muhammad, mas mesmo assim perseguiam o profeta Muhammad e o Islã, não é? Isso aconteceu. E agora vamos para a segunda fase, que é quando começaram a perseguir os muçulmanos e teve a violência, partiu para vias de fato, violência física, tortura, sofrimento. Primeira coisa que aconteceu, a primeira pessoa que foi direcionada aos ataques foi o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim, os idólatras não pouparam o profeta Muhammad, nem das ofensas, nem das acusações, nem da perseguição e nem da agressão física. A agressão física. O que Deus disse para o profeta Muhammad nos versículos no Corão? Na Surat Al-Insan, versículo 24. Eu gosto de ler bastante esse versículo. Allah fala no Corão: Fasbir li hukmi rabbik. Fasbir li hukmi rabbik. Suporte. Seja paciente ao decreto de teu Senhor. E no outro versículo fala: La tahzan wa la tahzan alayhim wa la takum fi dayq mimma yamkurun. E não fique entristecido, não fique triste por eles. E nem fique o coração apertado por aquilo que eles tramam contra você. Então, partiram para vias de fato. Temos algumas personalidades na vida do profeta Muhammad, alguns inimigos do Islã e do profeta Muhammad. Entre eles, uma personalidade chamada Abu Jahl. Esse Abu Jahl, quer dizer, o pai da ignorância, o pai da estupidez, ele merece esse nome mesmo. Perseguiu o profeta Muhammad enquanto estava vivo. E ele chegou a dizer assim: Muhammad, se eu pegar Muhammad rezando, eu vou esfregar meu pé na cabeça dele. Muhammad reza, se ele botar a testa no chão, eu enfio meu pé na cabeça dele. E foi o que aconteceu. Certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se pôs para rezar, avisaram Abu Jahl. Abu Jahl viu o profeta rezando e disse: eu não disse para você não rezar? Não fazer isso na frente das pessoas? O profeta então se afastou. Se afastou o profeta de Allah. E Abu Jahl disse: eu vou trazer os meus apoiadores para acabar com você, Muhammad. Então Allah revelou os últimos versículos no Corão: فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ زَبَانِيَ. Foi revelado no versículo 96, ele que chame o seu grupo. Allah vai trazer os anjos para castigá-lo no dia do juízo final. Outros companheiros do profeta foram perseguidos, sofreram ofensas. Teve uma vez que o profeta estava andando, alguém pegou o profeta pelo pescoço e começou a sacudi-lo. O outro jogou terra no rosto do profeta de Allah.
outros cuspiram no profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. E certa vez o profeta estava rezando e veio esse infeliz Abu Jahl, mandou juntar tripas ou placenta de uma camela que tinha dado cria e botou em cima da cabeça do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando estava rezando. Ele passava na mesquita e passava, alguém puxava ele pelo braço, tentava derrubá-lo, fazer todo tipo de humilhação e perseguição. Esses são dos pássaros, tá bom, gente? Tem um passarinho aqui, não é na gaiola, alhamdulillah, mas aqui na mesquita tem um ninho de passarinho que eles são, mashallah, que lá sustenta eles. E também tinha um homem chamado Abu Lahab. Esse Abu Lahab era tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era um dos mais infelizes, dos mais inimigos do profeta Muhammad. Xingava, ofendia, botava lixo na casa do profeta, botava lixo na entrada da casa do profeta. A sua esposa também fazia tudo isto, até que ela revelou a surata número 110. Surata número 110 fala sobre Abu Lahab. Esse Abu Lahab, onde o profeta ia, ele se ia atrás do profeta dizendo: é mentiroso, não escuta ele. Então o profeta, com as ofensas, as perseguições, a agressão verbal e física, o profeta passou por tudo que você imagina. Entre seus amigos, Abu Bakr foi perseguido, ofendido, jogavam terra nele, ameaçaram ele. Entre eles também, que foi perseguido, vejam exemplo do Bilal, que ele era um escravo. O seu dono, Umayya ibn Khalaf, o torturou. O Bilal foi um dos primeiros muçulmanos. Talvez tenha sido o 7º ou 8º muçulmano. E esse Bilal, que ele era escravo etíope, foi torturado. Deixavam ele com fome e com sede preso, acorrentado. Depois levaram ele pelo meio-dia do deserto, 45 graus. Deixavam ele esticado e botavam uma rocha desse tamanho em cima do peito dele e batiam com o rosto dele e dizia: negue, rejeite Muhammad. E ele falava: Ahadun Ahad, Allah é único, Allah é único. Batiam, torturaram ele. Isto diante dos muçulmanos. Imagina quem era muçulmano sem ter declarado o Islã, escutava o grito do Bilal de dor. O Bilal gritando de dor, os muçulmanos escutando sem poder fazer nada. Imaginem também a situação, se alguém naquela época queria conhecer o Islã e visse que se ele se tornasse muçulmano, ele poderia sofrer com isto, essa pessoa não entraria no Islã, a não ser se tivesse muita fé. E Bilal foi perseguido, foi torturado, até que foi chamar o Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq chegou lá e perguntou para o homem, para quem estava torturando Bilal: por quanto você me vende ele? Falaram para Bilal, falaram para Abu Bakr. O torturador falou: nós não vendemos escravos enquanto eles estão sendo torturados. E daí deram um valor muito elevado, tipo 20 moedas. O Abu Bakr disse: eu compro por 20 moedas. Falaram: não, queremos 30, queremos 50. E no final, quando falaram 50 moedas para esse escravo, Abu Bakr disse: eu pago 50 moedas. E daí Abu Bakr comprou o Bilal quando ele estava sendo castigado e imediatamente o fez livre. Agora você é livre. No final, os idólatras falavam: se ele tivesse dado 5, 10 reais, 10 moedas, eu teria vendido ele. Mas Abu Bakr deu 50. Abu Bakr respondeu: se ele tivesse pedido 100, eu teria dado pelo Bilal. Abu Bakr libertou o Bilal e tornou ele livre. A surata Al-Layl, surata da noite, menciona esse episódio. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Quanto àquele que dá e teme e acredita, né, بالحسنى, na mensagem de Allah, Allah facilitar para ele uma boa vida. Abu Bakr radiyallahu anhu comprou Bilal e tornou ele livre da perseguição, livre da escravidão e livre do sofrimento e do suplício.
Sa'd ibn Abi Waqqas disse também, a sua mãe, quando soube que ele tinha se convertido, falou: eu vou fazer greve de fome, até morrer. Ou eu faço greve de fome, a mãe dele falou: vou fazer greve de fome até morrer. E daí todo mundo vai te chamar que a sua mãe morreu por sua causa. Sa'd ibn Abi Waqqas era um jovem e disse: mãe, se tiver 100 vidas, perder uma após outra, eu não vou largar a religião de Muhammad. Allah revelou um versículo no Corão, na Surata número 31, versículo 15: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. E se teus pais te obrigarem a associar algo a mim na adoração, não obedeça-os, mas convive com eles na boa. Conviva com eles. O Islã recomenda, porém o Islã ordena o respeito aos pais, mesmo que seus pais não sejam muçulmanos. Se seus pais te ofendem, brigam, te perseguem, suporte, paciência, porque eles não tiveram o conhecimento e entendimento que você tem. Não distrate, não desrespeite, mas também não abandone a religião de Allah. Então vem um outro jovem chamado Mus'ab ibn Umair, que era um dos melhores jovens que tinha em Meca, bem criado, como vamos falar aqui no Brasil, da classe média alta, perfumado, arrumado, as melhores roupas, era tudo lá. E ele se converteu ao Islã. Foi perseguido. Os seus pais falaram: se você seguir Muhammad, nós vamos tirar de você tudo o que você tem e vamos te expulsar de casa. Mus'ab, quando a fé entra no coração, gente, quando a fé entra no coração, esta fé vale mais do que tudo que existe neste mundo. Quando a fé entra no coração do crente, de verdade, vale tudo que tem nesse mundo. Mus'ab ibn Umair, ele preferiu então, quando os pais falaram: ou você escolhe ou o conforto, o luxo, a casa, tudo que nós te damos, ou a religião de Muhammad. O que Mus'ab escolheu? A religião de Muhammad. Foi expulso de casa, perseguido depois. Poderia ficar no conforto, poderia ficar numa boa, poderia ficar numa zona de conforto. Khabbab ibn al-Arat, Khabbab foi uma das primeiras pessoas também a se converter ao Islã. Quando ele se converteu ao Islã, as pessoas fizeram o que com ele? Allahu Akbar. Torturaram, ameaçaram, que iam cortar ele, torturaram ele, acorrentaram ele, assustaram ele com um cachorro, botavam um cachorro na frente dele para assustá-lo, fizeram horrores com ele, para que ele largasse a religião do Islã. E ele suportou, e as pessoas muçulmanas escutavam os gritos, os berros dele de dor por toda a tortura que ele estava passando. Até chegou ao ponto que os companheiros do profeta disseram: ó profeta de Allah, por que você não pede para Allah nos dar vitória? Por que não pede para que Allah nos dê a conquista? Por que não peça para que Allah acabar com esse suplício, essa perseguição toda? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para eles: tinha profetas e com seguidores antes de mim, que seus inimigos pegavam ele, cavavam um buraco no chão, enterravam ele até o peito, ficavam só com a cabeça para fora e cortavam ele assim, enterravam a pessoa viva. Outros pegavam a pessoa com um serrote, cortavam ele no meio. Outros pegavam com ferro, um garfo, enfiavam entre o crânio e a pele e tiravam a cabeça dele. Mesmo assim, eles não se afastavam da religião e não negavam a religião. E o profeta de Deus disse: calma, não se apresse, a vitória de Allah virá. Vai chegar uma época que o Islã vai prevalecer, que você vai poder andar de norte a sul, do leste a oeste, sozinho, e ninguém vai perguntar nada para você. E hoje, alhamdulillah, estamos aí.
As perseguições físicas continuaram, foram aumentando, e essas pessoas não abandonaram o Islã. Você pergunta, por que Deus permitiu isto? Gente, por que Deus permitiu que os primeiros muçulmanos sofressem o que sofreram? Pouco espaço de tempo, 5, 6 anos estou falando. Desde que o profeta começou a pregar, estou falando 6, 7, no máximo 7 anos. Por que aqueles muçulmanos sofreram o que sofreram? Sem dizer que fizeram um boicote econômico e social. Durante 3 anos ninguém podia comprar e nem vender nada dos muçulmanos. E nem casar com eles. Um boicote. Você se pergunta por que isso aconteceu? Os planos de Allah são diferentes dos nossos planos. O que Allah sabe de nós é muito mais profundo, muito evidente, muito mais claro para Allah do que nós sabemos de nós. Allah que sabe o futuro, o presente e o passado. Allah estava preparando uma nação. Como tem um ditado árabe, se não fosse o fogo, ninguém saberia o cheiro do incenso. Ferro, o aço, para ser fundido, precisa do que? Fogo. A base, a construção de um prédio, esse prédio para ser bem grande e forte, a base tem que ser bem funda. Então, por isso que os primeiros muçulmanos passaram por todas essas dificuldades, para se firmarem mais na fé. Hoje você pode observar, nós no Brasil não recebemos perseguições físicas, raramente, casos isolados. Infelizmente, pouquíssima, por coisas fúteis, coisas bestas, banais. Tem muçulmano que fala, eu não vou mais na mesquita porque o fulano fez isto. Eu não vou mais na mesquita porque aquela muçulmana ela falou isto para mim. Eu não vou mais falar com fulano, não vou mais seguir o Islã porque é isso e aquilo. Quem fala isto, gente, é porque nem entrou no Islã. Não é muçulmano de verdade. Os muçulmanos de verdade, os primeiros muçulmanos, sahaba, os amigos do profeta Muhammad, o que eles passaram, e isto não fez eles largarem em nada da religião. Por que aconteceu isto? Porque a fé entrou em seus corações. A mudança foi interna, porque quando o coração está completo de fé, quando a fé penetra o coração do crente, ninguém tira ele da fé. Exemplo no Brasil. Quando a fé entra no coração de uma muçulmana, ela está convicta e põe o hijab, pode vir a República Federativa do Brasil, pode vir a Comunidade Europeia, pode vir Estados Unidos, China, o mundo inteiro, para forçar ela a tirar o hijab, ela não tira o hijab. Ah, você vai perder o emprego. Ela fala, problema de vocês. Mas a minha religião eu não abro mão. Ah, mas nós não aceitamos você assim. Então tá bom, então eu não venho aqui. Por que algumas pessoas têm essa posição forte? Porque a fé entrou no coração e já fez parte dela. Ela não se vê sem isto. Diferente de algumas pessoas, se entrega antes que chamarem. Oração, aparência, alimentação. Não, gente. Vamos ser sérios. Vamos manter o brio. Vamos manter a convicção, a coerência com aquilo que acreditamos. Alhamdulillah, vivemos em paz, liberdade total para praticar o Islã. Fortalecemos, vamos nos fortalecer. Os primeiros muçulmanos passaram o que passaram e não desistiram da fé. Devemos trabalhar para que a fé seja construída em nossos corações. Da mesma forma, se alguém obrigar outra pessoa, você vai rezar, você vai jejuar, se a pessoa não quer, ninguém vai obrigar. No Brasil, é um teste de Allah. No Brasil, é um teste de Allah. Uma prova de Allah, no Brasil. O Brasil é um teste e uma prova de Allah. Por que é um teste e uma prova de Allah? Aqui a pessoa é muçulmana se ela quiser. Ninguém te obriga a ser muçulmano. Ninguém te impede de não ser muçulmano também. A pessoa no Brasil é porque quer. É porque acredita. É porque tem fé.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, conheçam a vida do profeta Muhammad. Conheçam sobre os primeiros muçulmanos. E veja desse momento de perseguição que os muçulmanos passaram, físicas, torturas. Ammar ibn Yasir viu a sua mãe sendo torturada e morta na frente dele. Foi o primeiro mártir do Islã, foi uma mulher chamada Sumaia. Inclusive no Brasil tem uma mesquita em São Paulo chamada Mesquita Sumaia. Aquelas pessoas que mataram Sumaia tentaram acabar com o Islã. Sumaia viveu. Tem uma mesquita na periferia de São Paulo, em Embu das Artes, chamada Mesquita Sumaia. Eu queria encontrar um dia o Abu Jahl, o Abu Lahab, o Umayya ibn Khalaf. Eu queria encontrar todos esses inimigos do Islã, esfregar na cara deles a Mesquita Sumaia aqui no Brasil, num país periférico que é o Brasil. O Brasil é um país periférico da América Latina, só tem tamanho o Brasil. Numa capital chamada São Paulo, na periferia de São Paulo, tem uma mesquita chamada Sumaia, a primeira marcha do Islã. Tá? Viu? Viu o que acontece? As pessoas se apegam na religião e seguem. Portanto, meu irmão, minha irmã, desculpe o que eu vou falar, menos mimimi. Menos mimimi. Não é? Ofensas, perseguições, deboches. Ah, mas disseram que não vão falar comigo, ninguém me entende, ninguém me respeita por eu ser muçulmana. Continue seu caminho. Que tudo isso não seja um empecilho para você deixar o Islã. Se você suportar e pacientar, vai ultrapassar essa fase. Imagine alguém que quer fazer um concurso e ela fala, ai não, a prova é muito difícil. Mas é para isso, tem a prova eliminatória e classificatória. Ai, por que tem que ter prova? Não, é por isso, tem que é eliminatória primeiro e depois classificatória. Nós estamos na fase eliminatória, gente. Depois é classificatória. Você acha que vai entrar no paraíso de graça? Você acha que o paraíso é só botar um perfil muçulmano ali no Facebook, botar uma foto de niqab, uma foto de hijab, uma foto de taquia, botar o Alcorão ali no Facebook e agora eu já sou muçulmano, eu já mereço o paraíso? Ontem uma irmã falou para nós na internet, o irmão, na aula de ontem, o Rafael falou, né, acho que Rafael, o nome dele, disse, gente, seguir o Islã, ser muçulmano, seguir o Islã não é só falar árabe, não é só querer aprender árabe. Todo mundo tem a preocupação de querer aprender o idioma árabe, aprender a ler o Alcorão no Islã. É além disso, isso é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. O hijab é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. A shahada é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Vir na mesquita é um ponto de partida, não é o ponto de chegada. Essa vida é curta, essa vida é passageira. Tudo que você passar por seguir o Islã, você vai encontrar a recompensa e o resultado diante de Allah. Isso se você for firme e morrer como um muçulmano, que Allah permita para nós a senda reta. Irmãos, minhas irmãs, para terminar, o que você imagina? Que tipos de versículos do Alcorão estavam sendo revelados nesse momento? Falava do paraíso, falava da história dos profetas, falava da recompensa de Allah. Nós no Brasil, eu repito, estamos numa dádiva. Não somos perseguidos. De verdade, não. Então, agradeça a Allah. Siga o Islã da forma certa, com humildade. Seja humilde. Seja paciente. Não seja apressado. Seja tolerante consigo mesmo. Conheça a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E até o próximo sábado, nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.